Muito bem, meus amigos concurseiros da Banca Quadrix, saiu mais um edital na praça, agora o CREF 5, né, o CREF do Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região, lá do Ceará, e eu estou aqui para trazer as principais informações para vocês, tá bom? Então vou jogar na tela aqui, sem mais delongas, a gente segue aqui para acompanhar as principais informações. Então o que eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal? A gente já começa verificando o quadro de vagas, como é que esse edital trouxe aqui o quantitativo de vagas. Então bora lá, bora acompanhar aqui. Primeiro a gente tem lá o cargo clássico, né? Todo edital de conselhos costuma trazer esse cargo aqui, que é o de auxiliar administrativo. Esse edital está prevendo uma vaga aqui para ampla concorrência, uma vaga efetiva, ou seja, uma vaga imediata, e nós não temos aqui a vaga das cotas porque é um percentual em cima da ampla, né? Como a ampla é baixa, então aqui não chega a atingir nenhuma vaga. Agora, para cadastro de reserva, eles estão prevendo aí 25 na ampla, e por ter uma quantidade maior na ampla, entra a questão das cotas, cota racial, cota para negros e cota pessoa com deficiência. 7 vagas para negros aqui, 2 vagas para pessoa com deficiência, totalizando 35 vagas aí nessa oportunidade. A lotação é para Fortaleza, Ceará. Temos aí a carga horária de 40 horas para todos os cargos, ó, veja que é para todos os cargos, né? E aí nós temos aqui um salário base aí, um vencimento básico aqui de R$ 1.546,60 mais benefícios, tá? Os benefícios nós vamos falar daqui a pouco, mas eu acho que o principal deles é o auxílio alimentação de mais de R$ 900. Já é uma quantidade bacana aí para fazer a compra do mês, né? E aí o que nós temos aqui, pessoal? Além disso, nós temos os cargos de nível superior. Então, de nível superior, nós temos aqui, ó, agente administrativo, que é o cargo 400, que vai ser para quem tem graduação em administração. E aqui nós temos uma vaga na ampla concorrência, as vagas imediatas, e nós temos 25 vagas na ampla como cadastro reserva. E aqui nós temos 7 vagas para para cota para negros e 2 vagas para pessoa com deficiência, totalizando 35 também. E aqui nós temos vagas para Fortaleza, certo? O vencimento base, salário aqui, R$ 2.519, mais aqueles benefícios que nós vamos falar daqui a pouco, dentre eles o auxílio alimentação, tá? O agente fiscal sempre vai exigir aqui, o agente fiscal, no caso do conselho, a graduação naquela área do conselho, né? Então aqui no caso a educação física, graduação em educação física, 401 e 402, é o mesmo cargo aqui, mas para lotação diferente. Agente fiscal aqui a gente tem para Cariri e nós temos para Fortaleza. Aí nós temos aqui, o agente fiscal possui uma vaga imediata, mas para agente do Cariri, mas para Fortaleza nós não temos nenhuma vaga imediata, tendo apenas cadastro reserva. Nós temos aqui para o Cariri 25 vagas cadastro reserva, uma imediata e 25 cadastro reserva, sendo que nós teremos a distribuição aí de 7 e 2 para as cotas para negros e cota pessoa com deficiência, totalizando 35 também. E lá embaixo, para Fortaleza, nós temos 15 vagas no cadastro reserva para ampla concorrência, nenhuma vaga imediata e 4 e uma vaga aqui nas cotas, totalizando aí 20 vagas no cadastro reserva. Lembrando o seguinte, pessoal, os conselhos eles não costumam chamar muitas pessoas. Então aqui, apesar de ter 25 vagas aqui na ampla concorrência, no cadastro reserva, você pode ter certeza aí que eles vão chamar aí no máximo uns 10, tá? Os conselhos não costumam chamar tanta gente assim, até porque dependendo do tamanho ali do órgão, ele não comporta essa quantidade de pessoas para esse cargo, não vai ter esse tanto de gente. Outro dia eu estava analisando ali quantas pessoas estavam lotadas lá no determinado conselho, e aí muitos deles eu estava observando que tem apenas uma pessoa, 2 pessoas para cada cargo trabalhando lá, então eles não têm essa demanda de muita gente, mas é claro, tem gente que aposenta, passa em outro concurso, libera vacância ali, então se eles estão prevendo esse cadastro reserva, eles têm uma estimativa de chamar pessoas, mas eles não devem chamar provavelmente todo mundo desse cadastro reserva. Então eu coloco aí que no máximo metade, mas além disso, no período em que durar aí o concurso. Mais que isso, aí eu não garanto, não acho que vai ser muita certeza não. Menos de 10 a gente tem uma esperança, uma expectativa maior, tá certo? Então vamos lá, o que nós temos aqui além disso? A gente tem que olhar para os benefícios, né? Os benefícios nós temos o Vale Alimentação, que acho que é um dos mais interessantes aí que nós temos, é R$ 990 por mês, e nós temos o plano de saúde médico, hospitalar e odontológico. Maiores detalhes a respeito desse plano de saúde, né, e de outros benefícios, você vai encontrar lá no site do órgão, lá no site do CREF Ceará, e lá na parte, às vezes, de convenção coletiva, você vai encontrar ali
esses detalhes aqui. O Vale Transporte, né, conforme a legislação vigente, o Vale Transporte normalmente ele é calculado em cima do itinerário de ônibus ali, ou seja, a distância que o servidor mora do órgão e quanto que ele ia gastar de passagem para ir até lá. Então ele costuma receber em dinheiro esse valor, tá? Então, normalmente costuma ser dessa maneira. Claro que, de acordo com conforme o acordo que o órgão realizar ali com seus servidores, pode ser que eles analisem de maneira diferente, mas normalmente é dessa maneira, tá? E aí, ó, as inscrições, a taxa de inscrição para nível médio, R$ 55, tá? E R$ 65 para nível superior, beleza? E aí, o que nós temos também, pessoal? No caso desse concurso, a gente já pode correr ali para a questão lá da distribuição da prova, tá? Então nós já vamos aqui, sem enrolação, direto aqui para as informações principais. Nós vamos aqui então para a prova. A estrutura da prova, o que nós temos aqui? Nós temos para esse concurso, ó, previsto aqui prova objetiva para todos os cargos, mas a gente tem que perceber o seguinte, nós temos prova objetiva para todos os cargos e prova discursiva também. Em algumas provas aí que a Quadrix faz, ela não coloca, às vezes, redação para nível médio. Aqui não, aqui tá para todo mundo, tá? Nível médio superior. E aí aquela estrutura clássica da banca, né? Conhecimentos básicos, complementares e específicos, dividido em 40 itens, 30 itens e 50 itens, tá? Totalizando ali 120 itens. Pessoal, toda vez que a gente fala aqui de itens, a gente já percebe que a prova vai ser do estilo certo ou errado, tá bom? E aí a banca, ela trabalha com dois perfis, né? Ou aquele que uma errada não acerta, estilo CESP e SEBRASP, ou seja, se você acerta, você recebe 1, se você perde, você desconta 1. Então, se você acerta 2 itens e erra 2, você tira 0, né? Então, você tem que, ao estudar, resolver as questões, você também se acostumar e não sair chutando toda hora os itens, né? Os itens lá da prova. Você tem que treinar as provas da banca para você não ser tão penalizado assim. E aqueles itens que você não faz ideia, de repente você deixar em branco em vez de chutar. Tem gente que quer fazer os 120 itens, mas muitas vezes sai chutando 30 itens lá. E às vezes não é interessante, porque se você errar todos esses itens, vai descontar 30 pontos seus ali da prova, né? Então é interessante você sempre estudar fazendo aquele cálculo que eu sempre mostro para vocês, ó. O seu saldo vai ser o número de acertos, né? O número de itens certos menos o número de itens errados. Esse é o seu saldo da prova. E você tem que olhar o seu saldo da prova dentro de conhecimentos básicos, porque você tem 40 itens lá dentro, então você tem que se testar ali dentro desses 40 itens. Nós temos que analisar isso também para conhecimentos complementares e para conhecimentos específicos. Você tem que analisar o seu desempenho individualmente dentro de cada bloco desse. Porque quando a gente olhar como um todo, você vai ter um desempenho ali. E eu já digo para vocês, ó, se são 40 itens aqui, você seguramente vai ter que acertar mais de 50 itens, ou seja, você vai ter que ter mais de 20 pontos líquidos de saldo, já descontando os erros, tá? E no caso aqui de conhecimentos complementares, mais de 15 líquido, e aqui 50 itens você precisa com certeza de ter mais de 25, ok? Isso é fato. Inclusive, na verdade, isso é o básico. Você, para chegar competitivo, para chegar para brigar ali nas 10 primeiras posições, com certeza você vai precisar de acertar em torno de 70% de cada bloco desse. Tá? Para chegar bem. Os aprovados recentes eles estão nessa faixa de 70% a 80%. Tá? Então aqui ó, você precisa aí de pelo menos acima ali de uns 27, 28, beirando 30 pontos. Tá? Você vai precisar fazer. Dos 40 aqui, você vai precisar de fazer uns 28, 27, 25, tá? Ou seja, como eu disse, metade 20, você vai ter que ter mais de 20 pontos. Então, você vai ter que conseguir o máximo que alcançar ali. Você vai ter que buscar o máximo acima desses 20 pontos. Só os 20 não vai deixar você numa condição de aprovação, a menos que você consiga uma pontuação bem superior nos outros blocos da prova, né? Mas se você já estuda buscando os 70% dentro de cada bloco, você, no todo, com certeza, você vai ficar numa média de 70% ou mais. Então, sempre que estiver estudando, você precisa lembrar disso. Você precisa avaliar o seu desempenho. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem
30 itens. Então aqui você vai precisar de tirar mais de 20 pontos aqui, tá? Com certeza você vai precisar chegar aqui nos 20 pontos, com certeza, para ir no patamar de aprovação, tá? Com 15, que é metade, você está na parte básica, né? E aí, se você for no 15 aqui, você tem que melhorar no básico e melhorar no específico, porque você vai ficar devendo um pouco acima da média. Então, você vai sempre ter que tirar um pouco acima da média. Só na média de cada bloco você dificilmente vai passar, sendo muito sincero com vocês. Ó, conhecimentos específicos são 50, metade 25, você vai ter que acertar de saldo líquido mais de 25, de preferência aqui uns 35, tá? Para ir naquela faixa dos 70%, beleza? Então, é isso, né? E aí nós temos a redação também, que aqui ele vai destacar para a gente. Lembrando, então, que a prova, ela vale 120, né? 120, ela tem 120 itens, então ela vale 120 pontos. Você, pessoal, vocês vão precisar aqui, ó, se quiser aprovação aqui, vocês vão precisar de, no mínimo, tirar 70 líquido, aqui é maior, tá? Você vai precisar tirar mais de 70 pontos líquidos, tá? Desses 120. De preferência, brigando ali na faixa dos 80 a 90 líquidos. Líquidos que eu digo já descontando os seus erros. O seu saldo de pontos tem que ser esse, tá? 70 pontos de 120 no mínimo, mas aí dependendo da localidade, se o cargo for concorrido mais ou menos, isso pode ou ir para a casa dos 80, 90, tá? Ou ficar na casa dos 70, 80. Depende muito da região, do conselho, da demanda ali de candidatos, da concorrência, tá? Tem localidades, por exemplo, nas capitais costuma ser mais puxado, o corte costuma ser mais alto, beleza? Então, já fica a dica aqui para vocês. E aí a redação, o que nós temos lá? A redação, antes de falar da redação, né, nós temos a exigência básica, né? Aqui é no mínimo 10 pontos que você precisa para conhecimentos básicos, no conhecimento complementar você precisa de no mínimo 8 e no conhecimentos específicos você precisa de no mínimo 12. Então você olha aqui e fala bem assim, 10 pontos em conhecimentos básicos, lá em conhecimentos básicos nós temos 40, é mole tirar 10 pontos de 40. Pessoal, não é bem assim, né? Não é que você, esses 10 pontos aqui, não é só acertar 10 itens. É o total de acertos menos o total de erros que tem que dar pelo menos 10. Então, nessa brincadeira, já não é tão tranquilo assim, né? Porque se você pensar aí, eu fiz 40 itens lá. De repente, lá, dos 40 itens que eu fiz lá de conhecimentos básicos, eu fui lá, acertei, sei lá, 20, né? Errei, de repente ali, eu aqui, ó, número de itens certos, eu acertei 20 itens, número de itens errados, eu fui lá e errei 15, né? Aí aqui dá um total de 35, vamos supor que eu deixei 5 em branco. Se a gente for olhar isso aqui, uma pessoa que acertou 20 e errou 15, pessoal, 20 menos 15, isso aqui vai dar 5. Você não atende esses requisitos aqui, ou seja, você vai ser eliminado nos conhecimentos básicos. Você será eliminado nos conhecimentos básicos. Você precisa acertar mais, né? O saldo aqui precisa ser mais do que o que está previsto aqui. Então não é tão de graça assim, tá? Parece muito baixo, mas não é tão baixo assim. Você precisa acertar uma quantidade maior. Lembra que eu falei lá, ó, esse candidato aqui, por exemplo, ele acertou 20, que é metade. Só que ele errou 15, ele errou quase o mesmo tanto que acertou, ele quase zerou. Então, você tem que acertar mais que a metade e esse restante de itens, né, você precisa ou deixar em branco, né, ou acertar muito mais que a metade, para quando descontar, não descontar tanto assim da sua pontuação. Então, de 40 itens aqui, o candidato, vamos supor que ele acertou 35, ó, dos 40... ele acertou 35, né? E aí ele acabou fazendo todos aqui, e aí vamos supor que ele errou 5, tá? Um candidato que ele acertou 35 e errou 5, ele vai ter um saldo aqui, ó, se você descontar, né? Ele vai ter um saldo aqui de 30, tá? 30 positivo. Aqui é um candidato que está competitivo, porque ele acertou mais que a metade, pessoal. Ele está naquela casa lá, naquela faixa, né, de no mínimo 70% que a gente colocou lá para vocês. Então, esse cara aqui, ele está em condições de aprovação, tirando, né, essa nota aqui. Então, ele acertou 35
e errou 5 dos 40, acabou fazendo todos. Se por acaso ele tivesse feito 35, deixado em branco 5 e acertado esses 35, ele ia ficar com 35 líquido, mais próximo ainda dos 40, né? Então vocês estão vendo que essas continhas vocês precisam fazer o tempo todo, porque senão às vezes você vai fazer a prova aqui e não entende nem por que você foi eliminado, tá? Então tem que fazer essa continha toda vez. Estou fazendo uma bateria de questões, são 10 questões que eu estou fazendo lá treinando para a prova. Primeira coisa que você vai fazer é, terminou a bateria de 10 questões, você vai calcular o seu saldo. O seu saldo. O seu saldo vai ser o quê? O número de acertos menos o número de erros. Itens certos menos itens errados. E esse saldo, pessoal, ele precisa ser superior a 50% pelo menos. Tá? Você precisa acertar mais da metade dos itens ali que você está fazendo, já para começar a brincadeira. Tá? O ideal é 70%, mas você pode começar ali vendo se você já está na casa dos 50%. E dali você ir melhorando isso para atingir ali os 70%. Tá? Então, essa conta aqui dos certos menos os errados, você tem que tirar mais de 50% de saldo. Então, se você tem 10 itens aqui, quando eu pegar os certos menos os errados, eu vou ter que ter tirado, se é 10, metade 5, eu vou ter que ter tirado mais de 5 nesse saldo líquido aqui. Senão, eu não estou bem nessa matéria, não estou bem, vou precisar estudar mais para atingir e superar esse patamar, beleza? É assim que funciona o estudo quando eu pego uma banca como a Quadrix ou quando eu pego uma banca como o CESP e Sebrasp, que trabalha com item de certo e errado, beleza? Então não é só acertar, você tem que calcular os números de erros também, descontar para ver como é que você está. A redação, ela é uma redação aí que vale 10 pontos, né? Naquele esquema, ó, de no mínimo 20, no máximo 30 linhas, tá? E aí a gente tem aqui as condições, né? A gente tem aqui as regras e tal, o detalhamento de como funciona, que é a redação. A Quadrix trabalha com tinta, né? Caneta de tinta azul ou preta, né? E a gente tem aqui a informação de que para nível médio eles vão colocar o tema aqui de atualidades, tá? Então vai ser em cima de atualidades. Já para o nível superior, eles costumam trazer ali muitas vezes algo relacionado ao conhecimento específico, tá? Então a gente tem que ficar atento aí a essas informações também. Se é uma prova para Conselho Regional de Educação Física, é esperado ali que eles cobrem alguma coisa relacionada à profissão para nível superior, principalmente. Isso nada impede que eles cobrem também para nível médio alguma informação a respeito da carreira. Mas a banca ela pode cobrar alguma coisa também porque você pode ter alguma atualidade envolvendo a carreira, né? Houve uma mudança na legislação recente, aquela briga, por exemplo, que estava rolando lá se o personal, se a academia tinha que cobrar do personal ou não, se o personal podia entrar na academia ou não, né? O cara que não é daquela academia. Então isso tudo os caras podem colocar aqui para você discorrer, para você falar, que é uma discussão recente aí que tá, né? Desses últimos 2 anos. Então isso aqui é importante, tá? Então, galera de nível médio tem que ficar ligado que pode cair um tema de atualidades, um tema ali falando, sei lá, da Ucrânia, falando da pandemia, mas eles podem também cobrar alguma coisa relacionada à profissão em si. Nível superior, provavelmente vai ser em cima da aplicabilidade ali da profissão mesmo, né? Da atuação ali, principalmente no caso do fiscal, né? Principalmente no caso do fiscal. No caso ali do cargo de administração, que é o agente administrativo, até pode ser que eles cobrem alguma coisa de administração geral, né? Mas a gente sempre fica também esperando uma possibilidade deles linkarem com a profissão, tá? Então, cuidado com isso. Vamos lá, avançando, pessoal, o que nós temos aqui? Só para já ficar por dentro aqui das informações. A gente tem aqui no edital o nosso cronograma. Isso aqui é importante para vocês. Ó. As inscrições elas estão abertas aqui do dia 22 de agosto ao dia 19 de setembro, sendo que nós temos aqui, nesse mesmo período, a questão do envio de documentos para aqueles candidatos que querem solicitar atendimento especial ou então concorrer nas vagas reservadas à pessoa com deficiência. Tá? O período de envio de documento é esse e a gente também tem aqui a solicitação de isenção, mais ou menos nesse mesmo período, né? Então um pouquinho mais curto.
né, o candidato para tentar isenção, ele vai ter do dia 22 ao dia 24 para tentar isenção na taxa de inscrição para não precisar pagar, tá bom? Vamos lá, aí a gente tem o seguinte, ó. Aqui a gente tem o último dia para pagar o valor da inscrição, que é 20 de setembro. Fez a inscrição, se puder, já paga logo, né? E aqui a gente tem, ó, a divulgação dos locais de prova. Ó. Dia 18/10 vai ser o dia da divulgação do local de prova. E nós teremos aqui a aplicação das provas objetiva e discursiva, turno da tarde para todos os cargos. Então lá no começo eu falei assim, será que dá para conciliar nível médio e superior? Ficou claro aqui que não dá, porque todas as provas serão no turno da tarde. Tá? Então, todo mundo, nível médio superior, vai fazer à tarde. Beleza? Então, dia 23/10 é o dia da prova, beleza? Você tem aqui, pessoal, quase 2 meses até a prova aí, né? Então, a gente tem um período considerável até essa prova aí, mas, de qualquer maneira, a gente precisa estabelecer aí um cronograma de estudos, a gente precisa priorizar alguns assuntos. Se você está começando a estudar agora, né, certamente você vai precisar priorizar alguns assuntos. Se você já vinha estudando para concurso aí, de repente, você pode até direcionar ali e já focar em algumas matérias que você não tinha visto ainda. Mas, de qualquer maneira, vai ter que priorizar ali. Quem já vinha se preparando para essa prova em especial, aí é mais resolver questões mesmo da banca, né? E ficar por dentro ali do que a gente tem de cobrança recente, beleza? Então, fica aqui as informações principais, né? Lembrando ali dos requisitos para cada cargo, né? O cargo 200 de nível médio, como eu já falei, é só nível médio mesmo. Cargo 200 que é auxiliar administrativo. Já o de nível superior, ó, o agente administrativo é nível superior em administração, juntamente com o registro, né, no conselho. E a gente tem aqui também, lá, como eu falei, ó, o cargo de agente fiscal, independente de ser o 401 ou 412, tem que ter o quê? Graduação em educação física, tá? E registro no conselho, além da carteira categoria B, tá? Carteira de habilitação categoria B. Beleza? E aí a gente agora entra nos conteúdos, né? Olha só, edital clássico da banca, conhecimentos básicos aqui, ó, português, raciocínio lógico e matemática, e informática, tá? Isso aqui são os conhecimentos básicos, beleza? A parte de conhecimentos básicos. Então, se a gente observar lá, mais ou menos quantas questões o nosso edital está prevendo lá em conhecimentos básicos, nosso edital está prevendo aqui, ó, 40 questões em conhecimentos básicos. E nós temos aquelas matérias aqui que a gente acabou de observar, né? Então, são 40 questões ali, 40 questões para cobrar essas matérias aqui. Então, a gente percebe claramente, pessoal, que a tendência é eles colocarem mais aqui língua portuguesa, né? E dividir mais ou menos por igual raciocínio lógico e matemática. Então, o que pode acontecer nessa prova? Eles colocarem, de repente, 20 aqui de língua portuguesa e colocarem 10 e 10 aqui, tá? Isso é obrigatório? Não, não é obrigatório, porque a banca não especificou quanto de cada, então ela pode fazer o que ela quiser. Mas a gente pode esperar, de repente, aqui essa divisão, que é uma divisão mais redonda ali, né? Lógico que eles poderiam colocar 15 de português e distribuir aqui, colocar um pouco mais em algumas delas aqui. Mas essa é uma possível distribuição aí, 20 de língua portuguesa, e nós teremos aqui 10 de matemática, raciocínio lógico e 10 de informática. Esse é o esperado para essa prova, beleza? E nós temos aqui conhecimentos complementares, aquela parte do meio da prova, né? Aquela parte, aquele blocão do meio ali. A gente tem aqui, ó, também o padrão, né? Esse aqui não tem nenhuma novidade, toda a prova da Quadrix cobra isso. Nós temos aqui a legislação e ética na administração pública, que ele cobra aqui a parte da ética e função pública, que é a parte da ética teórica, e depois eles cobram a aplicabilidade na administração pública. E aqui o tópico 2, que é a ética no setor público, né? Então aqui, de fato, eu recomendo sempre o estudo do decreto 1171, eu já fiz várias aulas aqui no canal sobre ele, então o que está lá já é suficiente para você dar uma olhada.
E a gente tem aqui a 8429, a improbidade administrativa e suas alterações. A gente sabe que ela foi alterada recentemente e a banca tem despencado aí cobranças dessa atualização. Já fiz uma sequência de aulas resolvidas aqui nessas últimas semanas só sobre a 8429, do mesmo modo que fizemos também da 9784, a Lei de Processo Administrativo. Inclusive, as duas leis estão disponíveis aqui para quem quiser adquirir. Eu esquematizei essas duas leis e está disponível aqui para quem quiser adquirir, assim como a Lei 12.527, né? A 8429 eu estou finalizando ainda, ela não está disponível ainda, eu devo disponibilizar logo em seguida, mas a 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, já está sim, e a 9784 também está. Essas três leis, elas são muito importantes aqui dentro desse bloco, elas caem muito dentro desse bloco, então você precisa realmente estudar bem, porque aqui é ponto garantido, tá? Se você chega bem aqui, ó, aqui é ponto garantido, porque não é uma parte tão grande quanto as outras partes, né? Então, a 8429, improbidade, não é uma lei muito grande, a 9784 é um pouquinho maior, mas ainda assim dá para pegar as principais informações, a gente deixou ela bem esquematizadinha para vocês, e a 12.527, a 9784 esquematizadinha e a 12.527 também, tá? Elas são um pouquinho maiores do que a improbidade, mas ainda assim você consegue ter uma noção boa, chegar bem na prova. Existe o decreto também da lei de improbidade, da lei de acesso à informação, mas eu recomendo que você foque principalmente na 12.527. Se sobrar tempo, você estuda a 7724, que é maior, né? O decreto é maior. Mas se você chegar bem só com a 12.527, talvez você nem precise aí, talvez nem vá fazer tanta falta assim, 7724, tá? E a gente tem aqui esse decreto que vem sendo recorrente aqui nas provas de 2022. Eu deixaria esse decreto um pouquinho mais para o final do seu estudo. Se você garantir os outros aqui e der tempo, você pega. Se não, vá para a prova sem ele mesmo. É um decreto que ainda não tem uma incidência tão grande quanto as outras legislações que a gente está falando aqui, tá? A prova, ela pode não cobrar uma das três de cima, 8429, 12527, 9784, ela costuma trazer duas delas na mesma prova. Raras vezes ela traz as três, mas é bom você chegar bem nas três e pelo menos aqui na parte de ética no setor público, tá? E aí, se der, você pega também a ética teórica. A gente tem 2 aulões aqui que acho que já tem o suficiente para você estudar essa parte da ética e função pública. Ética no setor público também. Na verdade, a gente tem muitas aulas desses tópicos aqui. A gente só não tem ainda do decreto 9830, mas em breve vai ter. Então, já fica a dica aqui, ó. Foca bastante aqui. Lei de improbidade, que não é muito grande. A lei de acesso à informação. E a lei 9784 do processo administrativo. Ultimamente, lei do processo administrativo não anda ficando de fora da prova. Sempre está lá. E a banca alterna, às vezes, 8429 e 12527. Ou traz as três logo de uma vez. 8429 teve provas recentes aí que eles cobraram mais de 10 itens só sobre essa lei. Então, vale a pena aí. A parte de atualidades, pessoal, eles estão cobrando coisas tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. Então, questão de pandemia, os impactos da pandemia, reflexo da pandemia na economia, a questão da econômica, a questão da Ucrânia com Rússia, guerra lá e tal, isso tem sido recorrente na prova. A questão ambiental, questão da Amazônia, questão de exportação do Brasil, commodities, essas coisas, tem aparecido aqui na prova, tá? Essas questões ecológicas, questões das relações internacionais, tem vindo bastante aqui. E a questão da saúde, porque a gente está num cenário ainda, né, muito recorrente. Lembra que a gente estava aí, né, no auge da pandemia, depois deu uma, desceu bastante ali, muitas questões aparecendo na prova sobre isso. A gente tem a varíola dos macacos aí recente, agora também pode aparecer aqui na prova. Então já fica ligado nesses pontos que você vai chegar bem. Aqui a gente tem nível médio. Nível médio também é um pacote clássico de algumas provas aí de conselhos, que é a parte aqui, ó, de organização, que na verdade isso aqui, pessoal, é a administração geral, tá? Ele vai cobrar estrutura organizacional, tá? Os conceitos e tipos de estrutura organizacional, estrutura funcional, estrutura matricial e tudo mais, relações humanas, desempenho profissional, desenvolvimento de trabalho em equipe, equipe de trabalho, noções de cidadania e relações públicas, comunicação, questão da oralidade, o atendimento, redação oficial de documentos oficiais, então protocolo, recepção, classificação, registro. Isso aqui, pessoal,
Redação oficial, a gente precisa ficar ligado e de repente dar uma espiadinha até mesmo nos principais documentos, né? Quais são os principais tipos. E aqui eles trazem um pouco de arquivologia, né? Eles acabam trazendo aqui, ó, porque ele trouxe o protocolo, recepção, classificação, registro e distribuição. Isso aqui, se a gente for observar, é um pouco do que ele está falando bem aqui, ó. Tá? Na parte aqui de noções de arquivologia. Esses tópicos dá até, às vezes, para estudar em conjunto. Então, aqui, de repente, você pode focar mais, assim, na estrutura dos principais documentos, né? O ofício, o memorando, quais são as características, o que tem que ter nas informações ali, como é que funciona a tramitação. E aqui embaixo você pega essa parte já da aplicação na arquivologia. O que mais nós temos? As noções de funções administrativas, né? O planejamento, organização, direção e controle, as principais informações, né? Isso aqui é o pilar da administração, planejamento, organização, direção e controle. Então aqui, planejamento, a gente tem que falar de planejamento estratégico, tático, operacional. A parte de organização, ele já trouxe um pouco lá em cima, que é a estrutura organizacional, mas aqui dentro ele pode cobrar também departamentalização. E assim como ele pode avançar ali em outros pontos. Aqui a gente tem noções de administração financeira, a gente precisa ter uma noção básica do que é o PPA, LDO e LOA, né? Os principais instrumentos orçamentários ali. Eu preciso ter uma noção básica do que é uma receita, do que é uma despesa, né? Então aqui são as principais dicas que a gente está trazendo para vocês. A administração de pessoas e a administração de materiais. A administração de pessoas, a gente pode pensar lá na gestão de pessoas, na administração. Então a gente precisa saber um pouco dos principais ferramentas e pensadores ali da motivação e da liderança. Então, motivação, eu preciso saber as principais ali, a pirâmide de Maslow, né, as principais teorias ali que envolvem motivação. E também na parte de liderança, eu preciso saber as principais classificações dos tipos de liderança. Tá? Então, a banca pode cobrar tudo isso aqui. Em administração de materiais, ela vai cobrar parte de almoxarifado, recepção de material, classificação de material. Isso ela pode trazer aqui para a gente, tá? Patrimônio, o que é tombamento, essas coisas assim. E aqui, noções e procedimentos o 3, noções e procedimentos administrativos e manuais administrativos. Isso aqui, um pouco do que está aqui, até já foi falado ali em outras matérias, esse tópico talvez você pode até deixar um pouco de lado, porque os de cima costumam cair mais, né? Aqui, noções de organização e métodos, pessoal, eu já deixo para vocês assim, principalmente aqui, ó, deixar um pouco disso aqui já para arquivologia, tá? Na arquivologia, a gente vai perceber aqui, ó, conceitos fundamentais da arquivologia, gerenciamento de informação e gestão de documentos, diagnósticos, arquivo corrente e intermediário. Já estuda logo o corrente, intermediário e permanente, teoria das 3 idades. E aqui avaliação de documento, arquivo permanente, tipologia de documento, suporte físico, microfilmagem, automação, preservação, conservação e restauração de documentos. Aqui, pessoal, essa parte final, quando ele traz, ele costuma pôr uma questão. Quando tem no edital, eles costumam pôr uma questão aqui, ou de microfilmagem, ou de automação, ou de preservação e restauração. Principalmente preservação, conservação, restauração e microfilmagem. O que é, como é que funciona, quais são as principais ideias. Qualidade no atendimento ao público costuma ser... A gente costuma ter questões tranquilas aqui, pela base que a gente tem do dia a dia de atendimento ao público. A gente até consegue, muitas vezes, resolver as questões aqui. Mas ele vai cobrar justamente como é que tem que ser o atendimento, né? A comunicabilidade, o jeito de comunicar, se tem que ser formal ou informal, muito formal ou muito informal, a questão de atenção, cortesia, interesse, presteza, eficiência, tolerância, tudo isso aqui são os pilares desse atendimento ao público, né? Que vai gerar ali a qualidade no atendimento ao público. Aqui a gente tem um trabalho em equipe, né? Então, personalidade, relacionamento, né? O que é recomendável, quais são as principais maneiras, né, de você trabalhar em equipe. Aí a gente tem aqui eficácia no comportamento interpessoal e a gente tem aqui órgão, opinião pública, fatores positivos no relacionamento, comportamento, comportamento receptivo, defensivo, empatia, postura profissional e relações interpessoais. Esse tópico de qualidade, atendimento ao público aqui, para baixo, muita coisa mesmo aqui, a gente consegue matar as questões pelo que a gente já sabe do básico, que como deve ser um atendimento e tal, independente se é numa repartição pública ou privada. Normalmente aqui sempre vem questões que a gente costuma ter uma noção. Às vezes trabalho em equipe que ele pode trazer uma classificação, algum teórico aí,
pode fugir um pouco, mas no geral as questões costumam ser questões tranquilas aqui, beleza? Então a parte mais teórica, mais densa, é para cima, tá? Para cima a gente tem bastante coisa, apesar de estar pequenininho aqui, essas matérias aqui são bem grandes, viu? Então a ideia é pegar pelo menos as principais informações delas aí, para você chegar bem. Isso é nível médio, nível superior, a mesma lógica, tá? A diferença é que nível superior aqui, para agente administrativo, vai ter direito constitucional, e aí a gente vai ter aqui a noção de administração financeira e orçamentária, ou seja, aquela noção, né, de administração financeira que ela aparece de maneira mais formal e mais detalhada. Então aqui é a matéria de AFO, né? Então aqui eles estão cobrando AFO e direito constitucional, além de direito administrativo e administração geral. Então aqui é um edital maior, mas se você observar, é muita coisa do que ele falou lá em cima, só que aqui embaixo ele está trazendo de maneira mais explícita, tá? Então vai cair aqui, ó, a legislação da carreira, a gente vai ter a lei 9696 de 98, 14386 e a 8429. Veja que a 8429 está aparecendo de novo aqui, né? Então, de repente, já é um sinal aí para você focar nela. Aí a gente tem sempre que ficar atento a essas legislações específicas da carreira, porque elas vão aparecer sim, e às vezes um pouquinho até mais do que outras leis que tem por aí, no seu edital. Aí a gente tem também, ó, no direito administrativo, a gente tem que tomar cuidado, porque a Banca Quadrix, ela adora colocar licitações, quando está explícito aqui, ela vai colocar mesmo as questões, e ela gosta muito também da temática aqui, ó, de responsabilidade civil, tá? Esse tópico de improbidade administrativa, ele é a lei 8429. Ela aparece aqui e aparece lá no conhecimento complementar. Então, você já vai estar estudando ao mesmo tempo. Ela está aparecendo em 3 lugares aqui, então você já vai estar estudando. Ao estudar lá em complementar, você já vai estar estudando aqui também, tá? Que mais a gente tem que ficar atento aqui também? Poderes, né? A parte de poderes, principalmente poder de polícia, ela cobra bastante. Essa parte de administração direta e indireta, ela também gosta de trazer questões. É um tópico que a gente tem que ficar de olho, porque é um tópico muito cobrado pelas bancas, né? E é um tópico básico ali do direito administrativo. Eu costumo dizer que esses são os principais, né? No caso do constitucional, pessoal, direitos e garantias fundamentais, a começar pelo artigo 5º, mas não é só o artigo 5º, né? Vai lá até partidos políticos também, lá no 17. Então, do artigo 5º ao 17º ali, do 5 ao 17, é pegar firme ali e tentar extrair as principais informações. O artigo 5º vai ser o mais cobrado, só que ele é o maior também, você precisa dar um gás porque é a questão certa. Aí pode ser que venha uma questão de nacionalidade, uma questão de partido político, uma questão, às vezes, de questão trabalhista, né, direitos sociais ali, mas assim, o artigo 5º ele é o mais esperado para a prova, liberdade de opinião, essas coisas assim, e eles podem cobrar também alguma coisa relacionada mais para frente lá, como eu falei, a nacionalidade também, porque está no pacote aqui, né? Beleza, a parte de AFO, no mínimo você precisa saber, como eu falei lá, aqui do PPA, LDO, e a LOA, no mínimo, tá? O básico aqui é saber sobre isso. E saber os princípios também, saber o básico aqui de receita e despesa, créditos e restos a pagar, créditos ordinários e adicionais e restos a pagar é um tópico também que as bancas adoram trazer, e os princípios não tem saída, tem que estudar também. Essa matéria, se você pegar aí alguns aulões aí, mais completos, às vezes você consegue chegar razoável aqui para a maioria dos itens, beleza? A parte de agente fiscal, se você então está indo para um cargo que vai ser um cargo que vai trabalhar na fiscalização ali, você tem que estar muito conectado na legislação. Então aqui o foco vai ser muito grande na legislação que esse edital está trazendo. Mas lógico que, se é um cargo de fiscalização, e a gente fala de direito administrativo, a parte dos poderes vai estar totalmente conectada, né? A parte de administração direta e indireta também estará. Agentes públicos é uma questão importante também, porque até se conecta com a parte de poderes, certo? E a parte de responsabilidade civil do Estado é um tópico que a banca tem colocado bastante na prova, tá? A parte de organização é a mesma lá de cima, né? Você tem que ter uma noção básica aqui de administração, alguns temas específicos ali. Ficou muito parecido com o cargo de nível médio, esse bloco aqui,
né? No mínimo, você precisa saber aqui do PODC, né? Do Planejamento, Organização, Direção e Controle. No mínimo, saber sobre isso, né? Você precisa estar antenado de como funciona aqui planejamento estratégico, tático, operacional, organização, departamentalização. No mínimo, você precisa saber os principais conceitos relacionados a esses tópicos. E daqui para baixo é a mesma coisa que eu falei para o cargo de nível médio, porque daqui para baixo está igualzinho o cargo de nível médio, né? Atendimento ao público, então isso aqui eu já falei para vocês, beleza? Então, esse edital, ele tá um edital até enxuto, por se tratar aí de um conselho, né? A banca trouxe já editais de conselhos até mais complexos, com mais coisas, e aqui até que eu acho que foi um edital enxuto, um edital bem padrãozão mesmo da banca Quadrix, e se você pegar firme e montar um cronograma ali, você chega bem, certo? Então aqui eu tentei destacar essas principais informações para vocês, já dando dicas também de estudo. Esse é o nosso papel aqui, beleza? Tamo junto, não se esqueça, tem um monte de vídeo aqui para você estudar junto comigo. Valeu, valeu, tchau, tchau.